E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Preparado para a nossa aula de hoje? Eu sou Alessandro, seu professor de matemática, e estou aqui para te ajudar a se sair muito bem na nossa avaliação do SAEB, que vai acontecer neste ano ainda, tudo bem? Hoje nós iremos falar do descritor 12. Então vamos entender qual habilidade esse descritor vai exigir de você. Descritor 12. Resolver problema envolvendo o cálculo de perímetro de figuras planas. O que eu preciso saber para conseguir sair muito bem nesse descritor? Então, esse descritor fala de cálculo de perímetro. Então, pessoal, é bem tranquilo. Perímetro é somente calcular a soma de todos os lados de uma figura plana. Tá tranquilo? Como assim? Tem fórmula? Mesmo que tenha fórmula, se você lembrar disso, perímetro, a soma de todos os lados de uma figura plana qualquer, você já vai descobrir o perímetro. Ou seja, nós vamos trabalhar com adição. Muito fácil, né, pessoal? Trouxe um exemplo aqui para que vocês entendam e consigam visualizar melhor o que eu estou falando. O meu exemplo de hoje tem o seguinte, ó. A seguir está uma representação de um terreno com as medidas de cada um dos lados. Qual o perímetro desse terreno? Então, esse aqui é um bem elementar. Então, eu trouxe ali, né, uma representação de um terreno. Então, cada parte do terreno tem a sua metragem. Está falando quantos metros. Então, eu tenho uma parte que é 8, ele é seria um terreno irregular. Ele tem uma parte que mede 2 metros, outro 4. O que eu preciso saber? É só eu somar todos os lados. Então, vamos lá? Vamos pegar pelo sentido horário. Vou até dar uma dica para vocês, para que vocês não se confundam. O ideal é que vai cortando os números que você for montando a sua operação. Então, vamos começar lá do 8 e vamos seguir o sentido horário. Então, eu vou fazer 8 mais 2, mais 4, mais 3, mais 4, mais 5. Somando isso tudo, eu achei o quê? 26. Certo. A medida do meu terreno está em metros. Então, eu acabo de descobrir que o perímetro do meu terreno mede 26 metros. Tranquilo demais, não é isso? Eu vou mostrar para vocês várias questões que podem aparecer no SAEB e que envolvem o cálculo de perímetro. Tudo bem? Então, vem comigo. Questão número 1 de hoje. Para cercar o terreno a seguir, Flávio optou por colocar uma cerca que tem um custo de R$ 4,00 o metro. Veja bem, pessoal. Então, ali está falando de um terreno, né? Só que está falando de um valor. Então, talvez a gente tenha que fazer outra operação aí. Vamos ver o que o enunciado nos pede. O valor gasto para cercar todo o terreno de Flávio é... Ó, pessoal. Preste atenção, nessa questão não tem nada falando de perímetro, mas eu sei o que? Se eu tenho a medida dos lados do meu terreno, se eu somar todos eles, eu tenho o perímetro. Então, por mais que é para me montar uma cerca, como que eu vou saber qual a quantidade de cerca que eu vou ter que comprar? Qual a quantidade de arame? É só eu medir todos os lados. Então, eu estou calculando o perímetro do meu terreno. Então, vamos lá. Primeira coisa, calcular o perímetro do meu terreno. Vou seguir o sentido horário também, ó. 10 metros, 8 metros, mais 15 metros, mais 8 metros. Somou todo mundo, eu tenho o quê? 41 metros. Então, beleza. Então, eu sei que o meu terreno tem 41 metros. Então, eu vou precisar de 41 metros para me cercar, de cerca para este terreno. Mas, na minha questão, está falando quanto custa, está falando de valores. Então, eu sei que cada metro da minha cerca custa quanto? R$ 4,00. Se custa R$ 4,00 e eu vou precisar de 41 metros, é só fazer a multiplicação de 41 por 4. 41 vezes 4 dá quanto, pessoal? 164. Ou seja, a minha alternativa correta para essa questão é a alternativa C. Ficou fácil, não ficou? Vamos para mais uma. Questão número 2. Para proteger de animais domésticos, a senhora Emília irá fazer um cercado com tela no jardim circular do quintal de sua casa, que tem um raio de 2 metros. Professor, e agora, professor? Como que eu vou calcular o perímetro de uma figura circular?
Pessoal, aí a gente tem que lembrar. Quem lembra como é que a gente faz o comprimento da circunferência? Tem uma aula minha passada que eu ensinei isso. Então, o comprimento da circunferência é medida através de qual? Qual o valor? De qual forma? A fórmula é o seguinte, o comprimento de qualquer circunferência é 2 vezes π vezes o raio. Π, eu já sei, espero que você também já saiba, que quando a gente não dá um valor estimado para π, a gente usa π aproximadamente a 3,14. Então, π é igual a 3,14 nesta questão, tá? É um valor aproximado, certo? E tudo isso multiplicado pelo raio. Só que na minha questão já fala a medida do raio. A medida do raio é 2. Então, eu vou pegar a minha fórmula do comprimento da circunferência, que é 2 vezes π vezes s, tirar essas letras e colocar o quê? Os números. Então, fica como? 2 vezes 3,14 vezes 2, certo? Resolvendo isso, 2 vezes 3,14 eu tenho 6,28, vezes 2 eu tenho 12,56. Então, a primeira coisa, eu acabo de achar o perímetro do meu jardim lá. Mas o que mais que a gente quer saber dessa questão? Diante do exposto, a quantidade de metros de tela gastos aproximadamente para cercar o jardim será. Pessoal, então eu fiz a minha operação e aí eu consigo achar o resultado dessa questão, que agora ficou bem tranquilo. Se eu já fiz a minha operação, o comprimento da circunferência, na verdade, nesse caso, vai ser o quê? O perímetro desse jardim. Ou seja, nós vamos ter agora a alternativa B e nós vamos usar 12,56 metros para cercar o nosso jardim. Pessoal, perímetro é prática. Nunca se esqueça, perímetro é a soma das medidas de todos os lados de uma figura plana. Se for uma área circular, é só você medir o comprimento da circunferência da área que você está querendo cercar ou murar ou o que for. Tá certo? Não deixe de acompanhar as nossas aulas e eu estou te esperando até a minha próxima aula. Até mais!